Hoje, dia 24 de janeiro de 2021, um domingo, né? Em nome da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui estamos para nós iniciarmos essa nossa reflexão. Porém, hoje eu estou com vontade de começar com um exercício de autoestima. É uma caixinha que eu comprei, muito interessante, né? E vem algumas perguntinhas, só para a gente dar aquela entrada para conversar. Oi, Ana Paula, boa noite, querida. Né? Boa noite. E aí, eu vou começar com uma perguntinha que eu vou escolher para todos. Aí eu vou começar com você, Jacira. Como você avalia a sua história de vida? Muito complicada essa pergunta. Olha, teve uma época que eu realmente não ligava muito para nada, não. Tá? Depois de alguns eventos, de algumas situações de dificuldade, eu passei a me perceber melhor, a prestando atenção no que estava acontecendo comigo e por que estava acontecendo. Aí, de repente, as coisas começaram a fluir melhor. Eu acho que é positivo. Alberto, como é que você avalia a sua história de vida? Essa experiência reencarnatória? Sim. A gente, às vezes, quando é jovem, a gente é imaturo, né? E a gente não tem o discernimento e vai seguindo em frente, vai aprendendo com erros, acertos, e a gente, de experiência em experiência, de dor, de aprendizado, a gente vai tomando um rumo. E como muitos de nós, chega um momento que a gente precisa dar um novo rumo ao nosso caminho. Então, por exemplo, chegou num determinado ponto da minha vida, eu disse assim, eu tenho que dar um novo rumo, eu estou vegetando, eu estou parado, eu estou precisando dar um norte. Onde eu comecei a buscar, porque já tinha noções assim muito assim superficiais do caminho e tal, nada aprofundado, e depois eu busquei com todas as dificuldades, né? Nós que somos assim, eu particularmente fui adquirindo o ajuste, né, gradativamente, e fui progredindo, e ainda tenho, todos nós ainda não atingimos o patamar, mas eu posso dizer que eu estou bem melhor do que estava, apesar de todo esse percurso ter sido um percurso de muitos momentos difíceis, mas isso tudo serviu para amadurecer. Então, eu posso dizer, com toda sinceridade, que o saldo, para mim, é positivo, sabe? Hoje eu me encontro muito mais assim centrado, realizado, com mais entendimento, com maior discernimento. E a gente precisa mesmo, às vezes, como diz, a vida precisa, às vezes, nos ensinar, entendeu? E quando você adquire... Quando você adquire, aproveita o aprendizado, né? E aí a gente sempre agradece a família, os amigos, ao Pai Celeste, que é inevitável esse agradecimento, a oportunidade da doutrina que nos norteia caminhos, que nos oferece opções de entendimento, de discernimento, de compreensão. Então, hoje eu digo que dos altos e baixos eu só tenho que agradecer, entendeu? Ana Paula, quais são as suas motivações diárias? Não vai ser essa pergunta. Outra. Quais são as suas motivações diárias? Motivações. Se você quiser falar da outra, você pode falar, né? Bom, no período de agora, eu tenho feito bastante avaliação em relação à primeira pergunta. E aí eu acho que elas estão muito ligadas, está muito ligada a essa segunda que você está me falando, das motivações, né?
Eu tenho pensado muito na minha vida, tenho feito muito um retrospecto de muita coisa, tenho estudado muito, tenho procurado estudar um pouco mais a doutrina, e tenho revisto algumas coisas que aconteceram, e eu acho que assim, tenho certeza que a minha encarnação foi muito bem amparada, está sendo muito bem amparada. Eu recebi os nãos da vida que eu precisava, apesar de algumas situações você ainda tá processando, entendeu? Porque você às vezes é um espírito rebelde, né? Você processa. Então acho que a minha motivação maior hoje, eu posso dizer, é acordar viver cada dia o seu dia, sabe? Eu tenho procurado usar daquele dia, eu fiz um planejamento comigo, porque às vezes a gente planeja muita coisa para muito futuro, né? E a gente acaba se decepcionando, porque não depende muita coisa só de você, né? Então, as minhas motivações são aquele dia de hoje. Eu acordo, aí eu tenho o meu momento alguns momentos que são importantes. Momento do corpo, né? De cuidar do corpo, fazer minha leitura de abertura de gratidão pelo dia. Essa é a minha motivação. Agradecer pela vida. Eu preciso fazer esse exercício. Esse exercício, para mim, é muito importante. Essa gratidão por estar viva, tá? Por estar vivendo esse momento, seja ele de que forma for, confiar que esse momento é o melhor que eu tenho, mesmo com os desafios, porque são necessários. Já entender que a vida não é feita para a gente ter só o que quer, mas aquilo que a gente necessita. E às vezes a gente necessita de algumas, como o Alberto falou, né? Às vezes precisa de algumas dores e algumas situações para você amadurecer. Então, assim, a minha motivação é eu leio uma passagem evangélica, faço minhas orações, agradeço por aquele dia e peço que naquela mensagem, e eu vejo muito amparo da espiritualidade, aquela mensagem é a mensagem do meu dia. Então, eu procuro exercitar cada dia o seu dia. Então, as dificuldades, no final do dia, procuro fazer aquele exercício motivacional, que nem sempre é muito fácil, que é do Santo Agostinho, né? O saldo, como é que foi o saldo? Algumas situações. Então, algumas situações são negativas, que são aquelas situações mais difíceis, que ainda preciso trabalhar mais, e cada dia é um dia. Até porque a própria situação que a gente está vivendo, no meu entendimento, naquilo que cala no meu coração, nunca se precisou tanto viver, perceber o teu momento, aproveitar as oportunidades que surgem para ajudar, para ser ajudada, para ouvir, estar atento aos sinais. Essa é a minha motivação, é perceber uma conversa, uma saída, um telefonema, uma contrariedade, perceber aquela situação, o que ela está me mostrando para que eu possa me tornar um pouco melhor. Certo. E você, Lu? Tia Lu? Minha Lu? Quais são as suas motivações diárias? Olha, nesses últimos meses, eu tenho olhado mais para mim. E às vezes eu não gosto muito do que eu vejo. Eu me sinto, às vezes, triste pelo que eu vejo, mas ao mesmo tempo, com os estudos, porque com certeza os estudos estão mais intensificados, com conversas com amigas que me ajudam nesse momento em que eu estou, eu sinto que eu ainda posso mudar, eu ainda posso ter algum carinho por mim. Hoje está sendo um dia muito difícil, vocês me desculpem. Hoje está fazendo 3 meses que eu perdi meu paizinho, então ainda está um pouco difícil. Eu paro às vezes para pegar força, né? E eu tenho feito esse exercício que a Ana Paula falou. Todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é abrir o Evangelho e pedir a Deus que me fortaleça.
que me fortaleça e que me dê, e que não deixe que eu esmoreça na fé. Eu acho que a fé é muito importante, né? E a Rosângela me ensinou a fazer o caderno da gratidão, que eu faço no final do dia, e isso está me dando um conforto. Eu sei, eu não tenho dúvida que que meu paizinho tinha que ir nessa pandemia. Eu não tive a oportunidade de estar com ele, porque como a gente estava na quarentena, o afastamento, eu já não estava estando com ele. E quando a gente foi fazer o enterro, eu não tive a oportunidade de vê-lo por uma última vez. Então, hoje mesmo, eu conversando com ele, desculpa, gente, desculpa, mas hoje Fica tranquila. Conversando com ele, eu falei para ele que ele estava sempre comigo, que a imagem dele é minha e que ninguém ia tirar isso de mim. E hoje, no meu telefone, ele era muito engraçadinho, um velhinho muito gostosinho, sabe? E ele adorava essa tecnologia. E eu peguei um print que eu dei no meu celular, deu ensinando a ele a gente se falar por vídeo, coisa mais lindinha do mundo. A carinha dele, sabe, de surpresa, e isso me deu tanto conforto ver aquele print, aquela foto, sabe, ver a carinha dele, porque ele ficou feliz porque estava me vendo no telefone. Então, hoje, a minha motivação é fazer com que o meu paizinho fique bem. É claro que eu quero ficar bem também, mas eu peço muito a Deus. Eu faço uma prece todo dia às 18 horas por todos aqueles que estão passando pela mesma dificuldade que eu passei. E eu sempre digo para ele, né? Eu sempre converso com Deus e digo para ele que ele só deu ao meu pai a possibilidade dele se identificar como o espírito que ele é, para que ele se reconheça como espírito, para ele poder entender a nova condição dele, porque como ele era um homem cético, não era religioso, não tinha uma religião, eu não tive esse princípio religioso quando menina, porque nem meu pai nem minha mãe tinham essa coisa, então eu só peço isso a Deus. Então hoje, esse período em que eu estou de adaptação dessa nova, eu peço só que o meu pai se reconheça como espírito para que ele possa caminhar, seguir o caminho dele. E peço para fortalecer a minha fé. Isso todo santo dia eu faço, todo santo dia. Então, assim, hoje por enquanto é isso. E quanto à minha história de vida, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, eu tive muitas dificuldades quando criança, até mesmo quando meus pais viviam juntos, tinha muita dificuldade, mas mesmo assim eu sinto que depois que eu tomei consciência que eu precisava encontrar alguma coisa que me reconhecesse mais próximo de Deus, quando eu passei para a adolescência, foi quando eu comecei a buscar, que eu achei primeiro a Igreja Católica, e depois, com muitos questionamentos em relação à Igreja Católica, eu passei pelo Espiritismo, e hoje eu sinto que eu estou realmente plena, assim, nesse sentido de que eu passei por tudo que eu tinha que passar. Então, hoje, conscientemente, eu não me lamento mais, eu não digo mais que minha vida foi isso, não. Eu vivi o que eu tinha que viver e continuo vivendo o que eu tenho que viver. E é por isso que eu entendo, apesar da saudade que eu sinto dele, eu entendo que era neste momento que ele tinha que ir. O compromisso dele era até este momento. Eu sinto isso muito forte. Mas, assim, a cada dia 24, ele foi dia 24 de outubro, ficou 30 dias internado, 23 dias entubado. E
eu sei que ele foi, que eu só quero que ele esteja bem. É isso. Desculpa, gente, desculpa. Não tem que pedir desculpas, não. Nós estamos aqui exatamente, e tenha certeza que cada um que aqui está com um pensamento de muito amor para você, tá? Aquilo é o luto, né? Se eu falo para você, o Fábio foi há um ano, e a gente foi setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 1 ano e 5 meses. Eu ainda não me descabelo porque eu não tenho cabelo, né? Mas eu ainda eu faço aqueles meus dramas, como hoje eu falei para os meus companheiros na palestra que eu fiz hoje de manhã, que às vezes eu dou uma de Fernanda Montenegro no palco com tragédia grega. Ela representando tragédia grega e monólogo. Aí eu choro, e choro, e choro, e vai. Eu me dou esta permissão de chorar, de sentir falta. Eu ainda pouco, antes da gente começar, eu estava ali fora, né, olhando assim para a natureza, tal, e conversando mentalmente com ele, né, falando, nossa, como você me faz falta, assim. Ele faz, meu companheiro, meu amigo, é domingo e está junto, aquela coisa toda, né, mas não é frase feita, é realmente o quê? É cada dia por vez, cada dia a dor vai sendo trabalhada. Exatamente, cada dia né? é um cada dia por e vez. a gente tem consciência dessa necessidade, mas a gente também sabe a falta que faz, a gente sabe que, olha, ele era um velhinho safadinho, porque a gente, para segurar ele em casa, isso eu penso demais, Rosângela, eu penso demais, que a gente, para segurar ele em casa, a gente botou uma cuidadora, porque ele nunca quis ninguém com ele, nunca. 85 anos e morava completamente sozinho. E aí, quando a gente viu que essa pandemia, ele não ia poder ir para a rua, não poderia fazer as coisas, a gente foi e colocou uma cuidadora. E infelizmente, não, ou felizmente, aí eu não sei, a cuidadora pegou o Covid. E a gente, olha, eu tenho o maior carinho por ela. Todo dia eu dou bom dia para ela e pergunto como ela está, porque ela ficou com sequelas da coisa, mas você entende qual é o que a gente sente? É porque ele ficava sozinho, 85 anos, literalmente sozinho, nem filha ele queria na casa dele. A gente dizia para ele assim, a gente vai revezar. Durante a semana fica uma pessoa, e no final de semana ficamos uma de nós. Nossa Senhora, ele queria morrer. Mas nessa pandemia a gente bateu. Era rebelde demais. Mas para a gente saber que ele era rebelde, para a gente saber que ele era rebelde, que a gente resolveu colocar uma pessoa. Por quê? Porque ia manter ele mais em casa. Porque para ele não tinha ninguém, ele que ia à banca, ele que fazia tudo, isso que lá, entendeu? Então a gente conversou entre nós, somos 5 mulheres, e aí a gente conversou, tá na hora, gente, não dá mais para deixar o papai sozinho, entendeu? Vamos meter pé na porta dele, vamos fazer com que ele aceite essa proposta. E ele aceitou. E todo santo dia, até o dia 23 de setembro, quando ele foi internado, a gente se falava por telefone. A gente falava. Até que teve um dia que ele virou para mim e falou assim, por que todo mundo se olha falando no telefone e eu não? Aí eu disse para ele, eu vou ensinar, hein? Vai prestando atenção que eu vou te ensinar a fazer. E aí hoje eu achei essa foto. Eu tirei um print, porque ele ficava tão grudadinho no telefone para me ver, e um sorriso que vocês não têm ideia. Essa parte, esse sorriso, as coisas boas dele, né, que deve ficar sempre guardado no nosso coração. Tá? Ele era muito feliz. Toda vez que eu lembro dele assim, com aquele sorrisão. Isso é o caminho. E dançando.
Era a Pois coisa é, mais fofa esse é o do caminho de todos nós, né? É exatamente a gente ir buscar. Às vezes eu me vejo em algumas situações buscando, porque eu fiquei 10 dias dentro do hospital com o Fábio. Às vezes eu me vejo pegando aquelas coisas negativas, eu mudo e começo a pensar nessas coisas positivas. Missão cumprida é aquilo Graças que a Deus, eu penso assim: missão cumprida. Pronto. ele A missão cumpriu dele, já e resolveu o que tinha que resolver, agora é o quê? É o continuar, né? Muitas vezes a gente pode até pensar assim, ele era cético, ele era isso, era aquilo, mas a gente não sabe lá como que ele, onde ele está, como ele está. O que é importante é como estamos nós aqui agora. Agora nós aqui encarnados temos a nossa caminhada, temos a nossa missão a ser cumprida. Esse é o nosso foco. Caminhar. isso Vai eu ter estou me momento, esforçando muito. sim, isso. Vai ter momento de saudade, de dor, sabe? Mas não deixar que essa dor ela seja dona da gente totalmente. Ela não pode ser dona da gente totalmente. A gente vai sentir muita dor, né? Como a gente sente. Mas até eu estou vendo que a Márcia Carijó está ali, e eu vou me lembrar, né, que, graças a Deus, fazendo o curso de Joana de Ângeles, que Joana de Ângeles é maravilhosa quando ela diz aqui, temos que seguir, né? Para quem, acho que aqui todo mundo acho que faz, né, o curso com a Márcia do Plenitude, que é um livro que é perfeito, maravilhoso, Nossa, né? excelente. Ela Joana de Ângeles é não tem como, maravilhosa, mas né? às vezes a gente se sabota, né, Márcia? Que Claro, né? ano passado eu fui e voltei para o curso várias vezes, mas esse ano eu juro que eu vou De dar vez em quando a gente corre, né, Márcia? Gostaria de colocar alguma coisa para a gente, por favor? A Joana é amorosa, mas é muito firme, né? E às vezes a gente não entra o que ela traz para a gente, né? Quando a gente vai aprofundando. E aí dá umas sabotadas, assim, como a Lúcia falou. É verdade. Tia Lu. Tia Lu, né? Tia Lu. Bom, não tem, né, o que falar sobre essa questão do luto. O luto é o luto para cada um internamente. É importante dizer que a morte não deve ser encarada como uma dor, né? Porque se a gente como espíritas compreende que a gente está aqui numa passagem, ou seja, que o corpo físico é passageiro, então a gente precisa compreender que a morte não é motivo de dor, é motivo de despedida temporária. Então, acho essa é a questão. Foi assim que, para mim, foi tranquilo, se é que a gente pode dizer que é tranquilo, a passagem da minha mãe, que também foi bastante dolorosa, faz um ano e um mês, que ela morreu no dia 31 de dezembro de 2020. Né? Então é isso, a morte, eu sempre falei sobre isso e continuo afirmando que a gente não pode ver o morrer como algo doloroso. Não. É uma saudade, é uma despedida temporária, é um outro caminho que o outro vai fazer. E se, como a Joana sempre fala para a gente, e se a gente consegue se desapegar, é possível a gente olhar para a finalização de uma vida física de uma forma tranquila, tá? Que a gente possa ficar em paz. É claro, chorar faz parte, de vez em quando ter um momento de tristeza faz parte, né? Pensar quando você então tá, né, Lúcia? Você tá recente para você, né? 3 meses ainda está no processo de luto. É muito recente. Então é isso mesmo. Mas assim, a força que o espiritismo nos dá. Pode falar. Márcia, como eu estava falando um pouco antes de você chegar, exatamente isso. Eu consigo ter essa noção, mas a saudade é uma coisa que está dentro da gente.
E essa saudade é o saber que a gente, por exemplo, a gente falava todo santo dia, que eu não vou mais falar todo santo dia, isso ainda, eu sei que vai passar, eu sei que, como você está dizendo, é o luto, como a Rosângela falou, vai passar, mas ainda assim, um pouco. Ou muito. É tão recente, Faz né? parte. Faz parte, nossa, e como faz, né? Faz parte da vida por estar aqui, né? É. Mas olha, eu estou aqui É a desde o única início, certeza, tá? né? É que eu estava no celular. Oi? Eu estou aqui desde o início. Ah, é? Eu estava no celular. Ah, você estava espiando a gente, né, dona Márcia? Espiando, menina. Mas é bom. Inês, quais são as suas motivações diárias, Inês? Olha, desculpa que eu saí porque atender o telefonema que não era daqui. Olha, a minha motivação diária, como alguma colega já falou aí, eu procuro fazer um planejamento curto, né? A prazo curto, porque a prazo longo eu acho que fica inviável, né? Dentro de uma programação. E eu acho que eu estou vivendo um momento bom na minha vida, né? Diante de toda a minha história de vida. Então, eu faço aquele exercício da gratidão, do caderninho, todo dia. Eu faço de manhã a meditação. Eu faço a meditação também, né? E nesse momento da pandemia, desde o ano passado, foi o momento, eu acho que eu mais me dediquei aos estudos, né? E com perseverança, com esperança, né? E eu acho que nós temos que ter, né? Temos que seguir cada dia, viver o dia, aquele dia, né? Como se fosse um único, né? Claro que temos algumas ansiedades ainda, porque todos somos iguais, estamos em processo, mas eu procuro viver um dia de cada vez, né? Tendo um pouco mais de resiliência, paciência, até nem falo minhas dores. Com as dores, eu estou com um problema que eu vou fazer uma cirurgia, mas isso também serviu-me para que eu pudesse ter mais assim entendimento, como é que eu digo, paciência comigo mesmo, né? Não chegar nunca ao desespero, porque eu acho que é uma coisa, né? Cada um tem eu acho que um limite de dor, né? Um limite para dor. Eu sou até pequenininha, mas eu sou muito forte para dor, sem chegar aos extremos, né? Não só querer tomar remédio, que às vezes os remédios para mim não faziam nem mais efeito, né? E eu também faço todos os dias, uma hora depois, logo quando eu acordo, a oração antes da meditação para todos os políticos nossos, né? Que eu digo que eu não tenho partido, mas eu falo para os políticos, para todos nós, né? Aí fico fazendo a oração e depois levo o dia, né? Como todos nós, né? Fazendo as nossas obrigações, tentando não correr tanto, que já corri muito, né? E vendo as coisas, sempre eu vejo as coisas com esperança e com perseverança, sabe? Porque eu acho que nós estamos aqui de passagem, como a colega falou, e da morte também, né? Sempre como eu procurava ver o distanciamento, sempre as coisas boas que meu bem deixou, né? Sem ficar naquela tristeza, vendo sempre com alegria, né? Claro que o período de luto é um período que todos nós temos que vivenciar, mas eu também não fiquei desesperada em momento nenhum. Eu acho que isso fruto da religião, porque ele era uma pessoa presbítera e eu já era espírita há muitos anos, então isso serviu muito de união. E é isso, a minha vida. Certo. Continuando a nossa dinâmica, para você, Marisa Leal, quantos e quais elogios sinceros você já fez a você e a outros hoje? Que elogio sincero você fez a você hoje?
Hoje, Não, demora, a gente para, né? Nossa, será que eu me elogiei hoje? eu acho que eu não fiz nenhum, não. Meu Deus do céu, tem que aparecer um desenho para ela dublar diferente. Assim, eu tenho... não vou entrar aqui na falsa modéstia nem nada disso, não. Mas, assim, eu procuro muito me vigiar em questão de me autoelogiar. Eu tenho consciência do que eu posso fazer no meu trabalho, em relação ao meu trabalho, né? Que é o que me dá a minha segurança, que me dá a minha segurança financeira, enfim. Cada dia é um dia de esforço. Não vou dizer matando um tigre, não, mas domando um tigre, né? Porque não vamos matar o bichinho, que o bichinho não tem culpa. Então, eu tomo muito cuidado com o elogio comigo, porque é uma coisa muito tênue, é muito perigoso, para não descambar para um outro lado. Eu sei do que eu posso fazer, eu sei como eu posso trabalhar, né? Mas eu procuro sempre estar alerta para esse tipo de coisa, para que eu não descambe para um outro lado, para o lado da vaidade, entendeu? Da vaidade excessiva, porque vaidosos todos nós somos, mas não descambar para um lado muito exagerado, para não incorrer em coisas que no pretérito, em outras encarnações, eu já cometi muito. Então, eu procuro me vigiar muito em relação a isso. Não é que eu não me elogie, não, eu me elogio, eu falo, poxa, ficou legal isso aí que eu fiz, foi bom. Mas hoje eu ralei tanto que eu acho que eu nem tive tempo de fazer isso. Eu corri atrás de figurino, eu tentei comprar um figurino pela AliExpress, eu não consegui, eu me enrolei toda, eu fiz faxina em casa. Então, eu acho que hoje não deu muito tempo para isso, não, entendeu? Mas antes de dormir dá tempo. Dá, mas aí antes de Sim, dormir eu porque aí você penso, olha o dia como foi, e você pode falar, pô, Marisa, hoje você ralou, mas olha, valeu a pena. É um sim, sempre não é? vale, né? Sempre Eu vale. acho, eu entendo até quando você fala assim, agora, eu fico muito com receio, porque eu posso lembrar, mas algumas vezes é importante, assim, você Não, chegar e falar assim, não, eu me pô, valeu, elogio, é por isso sim. que no livro da gratidão está lá, nossa, obrigado, Senhor, porque hoje eu passei e respirei fundo e falei, eu vou. Eu consigo, Eu me né? elogio, sim, mas eu tenho muito cuidado com isso, porque eu sei o Sim, quanto sim, nossa, o quanto eu eu já, sei. já caí por causa disso. Eu tenho noção disso, então eu tenho muito cuidado, principalmente lidando com arte, que foi um dos motivos de queda para mim, entendeu? E hoje em dia, eu só tenho a agradecer a Deus porque eu consigo trabalhar naquilo que eu gosto, que é relacionado à arte, né? Sobrevivo disso, né? Mas você veja, né? O trabalho da dublagem, há cerca de uns 20 anos, ninguém tinha consciência de quem nós éramos. Então, foi um amadurecimento com o tempo, porque aí a gente começou a lidar com isso no anonimato, né? A trabalhar tudo isso, né? Ter essa possibilidade. E hoje em dia as pessoas até reconhecem o trabalho da gente, né? Nos veem, reconhecem a voz, reconhecem a pessoa, mas hoje, graças a Deus, eu acho que esse tempo que passou me deu um pouquinho de segurança para não sair do trilho, entendeu? Tá certo. Márcia. É que tem a outra Márcia. Márcia Carolina, você está aí? Oi, estou sim, boa noite. Boa noite, querida. Você se fez algum elogio hoje, Márcia? É um Não, silêncio. não fiz não. Eu fiz para minha filha. Fez para sua filha? Ela comprou uma coisa para mim, que para mim é muito importante, apesar de ser uma coisa assim, bem significante,
mas que para mim tem muita importância. E eu vejo assim, a amizade que nós temos, né? Eu com meus filhos, graças a Deus, a gente se dá muito bem. Não somos só mãe e filhos, somos amigos, onde conversamos, debatemos, né? E eu acho que isso aí é uma vitória, né? Mas Qual é a será mãe que que não até a gosta? hora de você dormir você não pode fazer um elogio a você? Então, o elogio que eu tenho para mim é assim, às vezes aparecem situações que se fosse outra época, a reação seria totalmente diferente. Hoje já consigo passar por situações sem me abalar, entendeu? Me mantenho no meu equilíbrio. E isso eu agradeço muito ao que eu aprendi no Espiritismo. Agradeço muito a Deus, é claro, tenho muita gratidão a Deus, a Jesus, mas o Espiritismo que abriu minha mente, né? Que todos esses irmãos que vieram, que estão aí mandando as mensagens, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar Certo, cada frase, né? cada frase. E cada dia é um aprendizado, né, Rosângela? A gente sabe, cada dia por dia, né? É. Certo. Márcia, sobre o elogio, o que que Joana, se você tem Não, alguma eu não coisa que faço. Joana falaria? A Márcia Não, eu não Carijó. faço. Ah, tá. Está mutado. Tá mudo. Estou eu Continua. falando aqui sozinha. Sobre elogio propriamente É, dito, não. Né? Ela fala sobre, pegando o gancho aí com o que a Marisa falou, a questão da vaidade, né? A linha tênue entre, acho que o que a Marisa falou é isso, né? Tem a ver com isso. A linha tênue entre você ter autovalorização e você ser vaidoso ou vaidosa o suficiente para isso não ser uma coisa tão boa assim. Então, se autovalorizar, ou seja, se elogiar, ou talvez usar um outro termo, né? Ter a confiança de que aquilo que você está fazendo é uma coisa legal, é uma coisa boa, é algo produtivo, é por aí, né? Então, acho que a Joana ensina a gente a falar sobre isso. Nós ainda somos vaidosos, orgulhosos, ainda temos essas questões, mas que a gente já tem a possibilidade de tomar consciência cada vez mais para que a coisa seja diferente. Ou seja, quando a coisa me pega no meu orgulho, na minha vaidade, eu sei. Né, Marisa? A gente sabe, né? Quando pega lá, a gente sabe. E quando é uma coisa genuína, a gente também sabe. tá certo. Nós estamos estudando, né, esse livro do Jason Camargo, que é Educação dos Sentimentos, o Caminho das Virtudes, e a semana passada todos falaram. Ele entrou num aspecto da questão da aceitação. E aí, como as coisas acontecem assim, né? Eu, sem querer, sabe aquela coisa, sem querer, fui mexendo no YouTube e eu encontrei um vídeo de poucos minutos, mas bastante interessante, do Rossandro Klinger, sobre autoaceitação. Eu vou partilhar e a gente vai, antes de entrar aqui, de novo, nessa questão da aceitação, nós vamos conversar sobre esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ah, não. Não. Vou lá. Desculpe a demora.
Como é que eu posso afinar? Eu não estou escutando. Eu vou. Pode ser meu som que tá baixo. Tá. E agora? Eu posso finalmente gostar de mim. Tá? Como nós somos. Oi. Porque a internet, a imagem, ela tá não tá fluida. Ela parecendo que está em câmera lenta. Ai, então, se eu deixar ele assim, ele vai bem? Finalmente gostar de mim. Não. Então, Ainda não. Agora não ouço nada. É, porque aí diminuiu. Sem medo, sem deficiência. A aceitação. ele está no máximo. Não estão ouvindo. Transmite mesmo. Internet, Juan. Eu não consegui. Pode ser da sua internet. Eu não coloquei ele na minha página, eu fui direto. Então, aí não, então fica. Vamos esquecer esse vídeo. Mas é bem interessante, depois eu coloco no grupo. Porque aí, então vamos voltar aqui à questão da semana passada, que o Jason Camargo, nesse livro, né, ele diz assim, para começar o estudo, observe que quanto mais você resiste a uma situação natural da vida, mais você... Espera aí, Fala. Rosângela, qual o trecho? Onde está... Tá. Achou? Peguei. Está muito alto o som. Ué, cada um regula. Tá bom? Para mim, eu regulo aqui no meu mesmo. Então tá. Então, ele colocou isso, observação, que quanto mais você resiste a uma situação natural da vida, mais você sofre. Lembra que ele falou assim, tem pessoas que não gostam do inverno e passa o inverno inteiro reclamando do inverno. Tem pessoas que não gostam do verão, né? Quando ele coloca. Ele diz assim, se a pessoa não aceita as doenças naturais que aparecem, ela sofrerá com o aparecimento de um simples estado gripal. Ele colocando isso, né? E aí ele vai falando da raiva, foi o tema que nós estudamos. No outro item dele, ele diz assim que aceitação não é passividade. Quer dizer, eu não vou aceitar uma situação por aceitar. Ele começa dizendo assim, o filósofo e terapeuta Eckhart Tolle nos diz que a primeira impressão que temos quando ouvimos ou pensamos na palavra aceitar, seja aceitar uma pessoa, um fato ou uma circunstância, é de que estaremos nos submetendo ou nos subjugando, desistindo de lutar, sendo fracos. Na cabeça de vocês, ou alguma vez passa que a aceitação seja isso? Né? Eu confesso a vocês que em muitos momentos, quando eu penso, né, eu pensava assim, na palavra aceitação, quando a pessoa até tem uma frase até muito mal feita, aceita, né, que dói menos, aceita por isso, aquilo. O que é essa aceitação? Realmente, né? Ele está nos dizendo que aceitar não é se subjugar, não é desistir de lutar, não é se mostrar fraco. Ele diz assim, é difícil aceitar uma perda material ou afetiva, uma dificuldade financeira, uma doença, uma humilhação, uma traição. Claro, para muitos de nós é difícil isso, né? Aí ele continua, a nossa tendência natural é resistir, não aceitar, combater tudo que nos contraria e que nos gera sofrimento, né? Então, quando ele fala da aceitação, ele diz que, de uma maneira geral, nós procuramos resistir, né? Resistir, às vezes, à aceitação daquilo que está acontecendo, né? E ele continua aqui dizendo, não percebemos que, dessa forma, apenas prolongamos a situação. E aí fica a pergunta, mas, às vezes, como aceitar, vamos dizer, a perda?
é aquilo que a Márcia até colocou anteriormente, né? Como espíritas. Nós sabemos, a morte não existe e tal. E que se a gente não começa a trabalhar essa questão do luto, vamos botar exemplo, luto, né? Trabalhando dia a dia, passo a passo, né? Isso daí vai trazendo para nós cada vez mais sofrimento. Eu observei que quando, né, houve o Fábio faleceu, essa coisa toda, e ao mesmo tempo eu observei que me mandaram um recado, uma mensagem: Rosane, será que você não poderia mandar mensagem para fulana de tal, assim, assim? O marido dela já fazia um ano e pouquinho que ele tinha falecido, o Fábio fazia um mês. E aí eu comecei a observar que todo mês ela botava: hoje é 1 ano e 1 mês. Hoje é 1 ano e 3 meses. Aí eu falei comigo, eu falei: eu não vou fazer isso, não. Eu não quero fazer isso, não. 1 ano, hoje é 1 ano e pouco assim. Hoje é dia que você tal. Eu falei: não. Senão, o que é? Eu não vou me propor a sair desse luto, né? Querer sair desse luto, que não é fácil. Como eu falei para vocês, tem hora assim que eu choro, fico com pena. Me vitimizo. Pronto, a palavra é essa mesmo. Embora a gente fale assim, não, é porque... Não, eu me vitimizo. E aí eu falei assim, não vou começar a fazer isso comigo, né? Quando fez 1 ano, aí eu botei lá, fez 1 ano, senti saudade e tal, ponto. Às vezes fez 1 ano e pouco, por exemplo, né? A minha família é meio louca, né? Porque quando eu estava no Rio, eu lembro que eu estava no Rio, e quando ele faleceu, aí aí meu cunhado me telefonou, mandou uma mensagem e falou assim: olha, vai ter a missa de 7º dia, tal. E eu expliquei a situação para ele, eu fui muito clara, eu estava no Rio, eu não ia para Vila Isabel, expliquei que até então eu faria uma oração para ele em casa, mas a minha família, no 6º dia, resolveu fazer um lanche, aí fizemos uma oração, um lanche e batemos foto. Gente, isso é muito doido. E eu tenho foto aqui. Porque aquela, sei lá, característica. Sabe o bando de sobrinho que eu falo que não tem o que fazer? Aí eles querem me cercar. Tia, vamos fazer. E estão querendo, porque estão querendo que passe logo a pandemia para fazer de 1 ano a 2 anos. Eu falei, calma, não vai fazer também essa festança. E como o Fábio conhecia quem era a família, eu falei assim, olha, ele não está nem se assustando com isso. Né? Não vai estar nem ainda tomando conhecimento. Quer dizer, agora já está, evidentemente. Né? Então, muitas vezes, como o Joana disse, é trabalhoso, mas a gente pode começar a fazer isso, a trabalhar isso em nós, a realmente, né, entendendo o que a tia Lu, né, que a Lúcia coloca, né, essa dor, essa saudade natural. São 3 meses, é pouco tempo. Então, a gente vai para e passo trabalhando isso naturalmente. Tem momentos que foram momentos marcantes, como a Márcia colocou, foi um dia, 31 de dezembro, tal. Marca, gente. Mas como nós nos propomos, pelo menos desta vez, nesta reação, não sermos o que éramos antes. Então, se vai ter alguma dor, se vai ter alguma coisa, a gente vai falar assim, não, eu vou estar de pé, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar. Se eu tiver que fugir de Joana de Ângeli durante 1 semana, eu não quero nem saber, eu vou fugir. Mas depois eu vou voltar e vou falar assim, não, eu voltei. Né? Eu voltei agora para ficar, música de Roberto Carlos. Né? Foge não, nada de fugir. Né? Quer dizer, então, a gente observa, né, que os amigos espirituais, e não é por ela estar presente aqui, que eu estou até muito feliz com isso, mas eu sinto nos nossos estudos uma energia, algo assim tão forte, né? Que mesmo, né, Márcia, aí a gente tem aí a certeza, porque ali tem pessoa de São Paulo, pessoa dos Estados Unidos, eu aqui de Teresópolis, a Ana Capão, né? Capão. De Petrópolis. Não é Capaum, não. O Zé Márcia que chama ela de Capaum, é Capau. Né? De Petrópolis. Então, a gente sente essa corrente, essa energia, e a gente vai criando essa energia. Sim, vai ter momentos que talvez a gente vá ler alguma coisa que vai tocar lá dentro com as nossas, ainda, aquelas nossas, sei lá,
vai bater com o que está aqui dentro. Como que eu poderia falar, Márcia? As minhas... Porque, na verdade, a Joana faz exatamente essa educação do espírito, né? A educação das emoções. A Joana trabalha em cima da nossa conscientização. O tempo todo ela está falando para a gente tomar consciência de nós mesmos, sair do nível inconsciente para a consciência aquilo que a gente precisa. Então, é óbvio que quando pega em alguma coisa das nossas emoções que não está indo legal, isso bate, né? Ou a gente não entende o porquê, existe muito discurso de que Joana é difícil. Realmente tem parágrafos assim que são bem estratosféricos em alguns livros, mas assim nada que a gente não possa entender, pelo menos uma parte do que ela vai dizer. Mas para algumas pessoas, melhor, não quero isso. Não quero isso agora, não quero isso agora. Mas, assim, ela faz isso que a educação do sentimento fala, né? Que a gente trabalha em tempo integral, que, na verdade, o que a gente precisa fazer como espíritos é isso, é educar o nosso sentimento, né? E diferenciar o que é sentimento e o que é emoção. Isso a gente sempre fala lá em Joana, e é bom a gente reforçar isso. Não é sinônimo. Emoção e sentimento não são sinônimos, são palavras sinônimos. Mas a gente usa como se. Eu acho que eu vou pedir a você, quando você puder, né, para você trazer exatamente esse trabalho de sentimentos e emoções. Que muitas vezes a gente faz essa confusão, mesmo, bota como sinônimo. Mas, na visão de Joana mesmo, é tipo assim, para pegar bem. Né? Porque é como um iceberg, a gente só quer ficar naquele pedacinho de cima. Agora, para baixo, ninguém está com vontade de mergulhar. Esse é o problema. O problema é o do iceberg, em cima é um pedacinho, embaixo, aí a gente já viu, está tudo ali. E exatamente a gente trabalhar... que está no nível inconsciente, né? Nem sempre a gente tem a condição de trazer para a consciência. Mas a gente tem muita coisa que a gente teria condição, mas deixa lá escondidinho. Porque é mais fácil. Porque é bem mais fácil, né? Do que trazer. E às vezes a gente. Oi, fala, Marisa. Dando um exemplo bem simplório, assim, né? Em momentos de dor, né? Um exemplo bem simplório. Quando a maioria tem medo de tomar injeção, né? Então, quando a gente oferece uma resistência com a entrada, com a picadinha, com a agulha, quando você retesa o teu músculo, a entrada é muito mais dolorosa do que se você relaxasse o teu braço, né? Para tomar vacina, por exemplo, né? Se você ficar com o corpo retesado, a dor vai ser maior, né? Então, se a gente tem a consciência de que se a gente relaxar o braço, a agulha vai entrar muito mais fácil e a diluição do líquido vai ser muito mais rápida, né? Isso serve para outras coisas, para outras dores que a gente tem na vida, não só físicas, mas também morais, emocionais. Se a gente tiver a compreensão e o entendimento daquela dor, né, ela vai passar a doer um pouco menos. E a gente vai oferecer menos resistência e a gente vai ter uma aceitação maior daquilo que está causando aquela dor, né? Eu, por exemplo, uma dor para mim é estar nessa pandemia e todo dia de manhã acordar, tem que botar máscara, estou em isolamento, não posso sair para a rua, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, o corpo dói porque eu não faço exercício, eu estou buscando fazer exercício agora. Então, acordar e pensar, puxa, mais um dia, eu estou aqui, né? O vírus não me pegou, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou trabalhar, eu vou descer, eu vou me exercitar, eu vou de máscara, e eu estou podendo botar máscara, né? Então, se a gente começa a reverter esse processo, a tentar encarar a vida da gente de uma outra forma, em relação a todas essas dores que cada um tenha, talvez essas dores doam menos e a gente compreenda um pouco mais a razão delas, né? Isso aí, como eu falei, o bracinho já está aqui, só esperando. Né? Agora eu vou trabalhar que realmente
É exatamente o que o Jason está trazendo quando ele fala dessa questão da aceitação. Ele diz assim: quando não aceitamos, nos tornamos amargos, revoltados, frustrados, insatisfeitos, cheios de rancor e tristeza. E esses padrões mentais e emocionais criam mais dificuldade, nunca trazem solução. Quando eu li esse parágrafo, eu falei assim, meu Deus do céu, eu já passei por todos vamos dizer, esses adjetivos, né? Que ele coloca aqui, amargura, revolta, frustração, porque eu me lembro muito assim que eu sempre fui muito apaixonável, sempre me apaixonava. Ai, meu Deus, sempre era o amor da minha vida. Gente, é uma loucura, né? Então, quando jovem, era terrível isso. E às vezes não dava certo, acabava. Eu lembro de um fato que meu pai, eu estava trabalhando na fronteira, eu conheci um rapaz, aí tal, era colega, morava no Amazonas, aí foi no último dia da minha estada na academia, aí pronto, era o amor da minha vida, não sei o quê, a gente ficou se correspondendo, escrevi a carta, tá? Eu era época de carta com selinho e tudo, né, e tal. E aí foi e acabou. Eu cheguei a 45 quilos. Eu me lembro que, numa das férias, eu cheguei no Rio e eu perguntei ao meu pai, tá, passou, fiquei 15 dias de férias, voltei, e perguntei para meu pai, o senhor vai me levar na rodoviária? Ele falou, não vou. Eu falei, então tá. Aí eu peguei um ônibus com minha mãe e fui. E quando eu estava lá na rodoviária, antes de eu pegar o ônibus, porque meu pai era assim, ele não tinha religião, ele disse que foi batista, foi expulso, porque brincou carnaval, essas coisas todas, né? Ele virou para mim e falou assim, ó, eu só vim aqui na rodoviária para dizer uma coisa. Minha filha, eu passei muitas coisas na minha vida, mas eu nunca pensei em suicidar-me. E você está se suicidando pouco a pouco. Meu pai quase não tinha conhecimento. Gente, aquilo ali bateu, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Aí quando eu lembro que eu cheguei em Ponta Porã, aí eu tinha a carta dele, tinha olha a carta dele, duas cartas. Aí o que eu fiz? Rasguei as cartas. Peguei um pote, rasguei as cartas, aí eu falei assim, o quê? Eu vou queimar, do jeito que eu sou maluca, eu vou colar pedacinho por pedacinho. Aí eu queimei as cartas, aí tinha uma blusa dele, eu falei assim, vai virar pano de cera. Acabou. Anos depois, quando eu encontrei, eu falei, meu Deus, era por isso que eu cheguei a 45 quilos. Não era mais fácil eu ter aceito naquela época? 10 anos depois. Não é também que eu fiquei sofrendo 10 anos, não fiquei, né? Mas aí, quando eu olhei, falei assim, gente, ele não tinha nada a ver comigo. Olha só, não tinha nada, quer dizer, eu poderia ter aceito, né? Mas, como a gente sabe, nós estamos em aprendizado, né? E graças a Deus que nós estamos tendo essa oportunidade de aprendizado, a doutrina espírita nos traz isso daí, e pouco a pouco a gente vai. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erros e acertos, daqui a pouco é mais acerto, e chega um momento em que é por isso que, às vezes, Márcia, eu acho que muitos fogem, entre aspas, de Joana de Ângeles, porque é o encontro consigo mesmo que Joana acaba como que nos empurrando, e às vezes a gente não quer. Não é que a gente não pode, a gente não quer. Porque às vezes ela fala palavras simples, mas às vezes ela fala palavras complicadas, mas dentro dessas palavras complicadas, ela está tocando num ponto nosso em que a gente encontra muita resistência em relação a isso. Eu tenho conhecidas amigas que eu falo em Joana de Ângeles, a pessoa fala, não, eu não tô no meu momento para Joana de Ângeles, né? Às vezes não leio nada dela, mas só em ouvir falar nela, a pessoa já como que treme. Mas chega um momento em que a gente tem que ir. Não tem como, né? É realmente se preparar, é realmente falar assim, agora é hora. Vou ouvir coisas que talvez eu não queira ouvir, mas eu vou trabalhar aquilo. Por isso que eu falo, estudar, Joana de Ângeles não é livro para ler, é para estudar e, se possível, estudar em grupo, porque você aí dilui.
Aí dilui mais, aí é bom, né? Mas também tem. Eu me lembro que um dos primeiros livros que nós estudamos quando eu estava na casa foi o autodescobrimento, o homem integral, o homem integral, o autodescobrimento. Não, o homem integral, plenitude, e depois vem, eu acho que é o ser consciente. Ser consciente. Ser consciente, né? Esses livros foram que a gente... Autodescobrimento. E tinha que estudar. Amor, imbatível amor. Sim, tudo isso. Tem muita coisa. Então, a gente está vivendo uma época com uma oportunidade imensa, com um espírito que vem até nós trazer essa parte que nós tanto precisamos, que vai exatamente trabalhar, educar os nossos sentimentos, né? Ele continua aqui. Por outro lado, é bom observarmos que aceitação não significa passividade. Eu aceito passivamente. Não. Ele diz, o terapeuta acima referido, que é o Eckhart Tolle, né, do Poder do Agora, eu tenho até esse livro aqui, tá? Ele fala assim, o terapeuta acima referido, autor do livro O Poder do Agora, pondera com equilíbrio quando diz que a verdadeira entrega não significa suportar passivamente uma situação qualquer que nos aconteça e não fazer nada a respeito, nem deixar de fazer planos ou de ter confianças para começar algo novo. Porque eu vou aceitar passivamente, não vou fazer planos. É Deus quem quer. É como muita gente, com todo respeito, né, que fala assim, não, eu não vou tomar vacina, se a doença veio porque Deus quer que eu vá. Não, que isso? Não, vai virar jacaré, mas toma vacina. Fica jacaré vacinado como jacaré, pronto. Né? Não é que Deus quer, por isso que eu faço, não vou fazer, não vai mexer com o meu DNA, pelo amor de Deus. Não, tudo bem, aquilo que eu falei com todo respeito, a quem pense dessa forma, esse negacionismo todo, né? Ele continua ele, o Jason, falando que o Eckhart Tolle diz assim, a entrega é a sabedoria simples, mas profunda de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida. Então, quando ele fala em relação à aceitação em algumas situações, tem algumas situações em que não é que você vai aceitá-la com passividade. Ele diz assim, é de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida. Por exemplo, no meu caso, toda essa situação que houve comigo, tudo isso, é o quê? Eu me submeter, principalmente, que entra aí a vontade divina. Ponto. Não vai adiantar eu ficar toda hora, todo momento, eu me revoltando, ou eu, ficando, por que tanto, infelizmente, usa-se muito isso, por que com ele, por que com fulano, ou com Beltrano, com tanto bandido, tanta gente boa vai embora, tanta gente ruim fica. Não tem nada disso de gente boa ir ou gente ruim ficar. Chega o momento. E só quem sabe é Deus. Jesus mesmo falou, a hora nem o filho sabe, só o pai. Né? Então, é o que ele está nos colocando aqui. Ele diz assim, significa dizer que é obrigação nossa tomar uma atitude para resolvermos determinados fatos ou modificarmos alguns paradigmas comportamentais. Obrigação nossa. Às vezes a gente quer que os espíritos resolvam toda a situação. Não. Eu deixo que... já que tem que ser assim, fazer o quê? Não, fazer o quê? Não. Fazer sim alguma coisa. O que eu puder fazer. O que eu posso fazer? Como é que eu posso tomar pé de uma situação? Como é que eu posso modificar ou transformar aquela situação? Ou então eu aceitar aquela situação, mas não aquele aceitar inconformado, ou então conformista. Porque não tem nada a ver, não é dessa forma. E é isso que ele está dizendo. E ele diz assim, ou seja, é até um dever agir quando necessário
para restabelecer o nosso ponto de equilíbrio físico e mental. É um elemento muito delicado este de que estamos tratando, justamente para que não venhamos a confundir aceitação, entrega com passividade. É como às vezes a gente pergunta a pessoa, como é que você vai? Como Deus quer. Aí fala, então você está bem. Alguém falou até isso, que eu achei tão engraçado. Poxa, como Deus quer, você está bem. Não está mal, né? Porque Deus quer o quê? O bem da gente, né? Aí é que ele continua. Na aceitação, uma energia serena emerge da psique, enquanto que as ondas mentais da resistência provocam turbulência e desconforto interior, ou seja, o sofrimento. Quando a gente entra nessa situação da aceitação, observando aquele momento, o motivo pelo qual estamos passando aquela situação, né? Se tem como a gente trabalhar aquilo ali, nós ajudamos, porque se a gente vai contra, dentro de nós fica uma turbulência muito grande. E quando a gente observa, às vezes a turbulência ela é tão violenta que acabamos, né, ou provocamos uma enfermidade que não estava nem próximo da gente, nem estava no nosso, vamos dizer, lá na nossa fichinha, adquirir. E aí eu vou falar assim que Deus quer. Não, Deus quer sim. Deus quer que a gente melhore, Deus quer que a gente cresça mesmo como espíritos, que a gente evolua, que a gente trabalhe, que a gente ame o outro. Oi. É jogar a responsabilidade para Deus, né? É não assumir aquilo que pertence a gente. Sim, com toda certeza, Lúcia. É mais fácil, né? É como você, às vezes, não gosta de alguém e fala assim, olha, tudo bem, por mim tudo bem, eu perdoo, mas eu deixo na mão de Deus. Quer dizer, tu não perdoou nada, tu quer que mais é que Deus caia um raio na cabeça da pessoa, né? Então, realmente, é você ter essa força e essa coragem de trabalhar aquilo. Lógico, não é da noite para o dia, mas é necessário ser feito, é necessário ser trabalhado. Márcia conhece uma parte, e algumas amigas, não sei se lembram, uma parte da minha vida muito complicada, em 97. Foi quando eu tive uma depressão muito séria, muito profunda. Porque aí, passado muitos anos, até eu fiz tratamento com o Milton, ele esteve aqui, eu pensei que ele não ia nem lembrar de mim, mas ele lembrou. Ele até falou, imagina se eu vou esquecer você, porque eu sempre, quando a gente conversava alguma coisa, eu falava assim, mas Milton não é cristão. Ele nunca esqueceu disso, que eu sempre botava isso, mas não é cristão, né? E aí, passar tempo, eu parei porque eu sempre achava o seguinte, poxa, mas eu era vice-presidente de uma casa espírita, como que eu ia ficar em depressão? Né? Enquanto eu não comecei a entender todo esse processo, aquilo demorou, e ia demorando. E aí eu observei, há poucos dias eu estava observando isso, eu falei assim, nossa, mãe, eu sempre pensava assim, puxa, se eu não tivesse comprado o sítio, meu pai não tinha subido no poste, meu pai não tinha caído, meu pai não tinha morrido. Só que meu pai era alcoólatra. Independente se fosse no sítio ou não no sítio, ou em qualquer outro lugar, a situação poderia acontecer. Só que naquele momento eu me achava, não pode. Não pode acontecer. E eu fiquei com muito receio de eu agir da mesma forma com o Fábio dentro do hospital. Tanto é que quando ele foi para a UTI, eu falei assim, eu só vou até aqui. Passei a mão na perna dele, ele estava inconsciente, claro, eu não sei, não lembro, né? Eu falei assim, daqui para frente eu não fico mais. Eu fiquei 10 dias dentro do hospital, no quarto com ele. Na UTI, ele ficou só um final de semana. E eu passei a mão na perna dele e falei assim para ele, meu bem, eu só vou até aqui. Daqui eu não posso, não tenho condições de ir mais. E vim embora para casa. E o irmão dele ficou lá e acompanhou até a hora do desencarne dele. Então, eu não sinto, eu achei até assim, eu ficava preocupada, sabe, Márcia? Eu falei assim, caramba, será que eu vou novamente cair nessa situação?
Eu tenho transtorno de ansiedade, isso aconteceu bem antes dele ele desencarnar, tá? Tudo bem, né? Eu ia diminuir os remédios quando ele faleceu, desencarnou. Aí eu ia começar a diminuir, aí começou a pandemia. Aí o doutor falou: não, deixa, vamos lá. Agora, em fevereiro, ele vai começar a diminuir de novo a medicação. Quer dizer, então, passo a passo. Mas é interessante você contar a sua história, duas trajetórias que eu conheci, né, vivi lá atrás, conheci você e vi tudo que você viveu, e como que hoje, com o desencarne do Fábio, foi um outro nível de aceitação. Então, você está falando de aceitação e você vê, aquela depressão profunda foi por uma não aceitação. Você caiu em depressão porque você, né, por toda a situação que ocorreu, por isso que você já falou. Naquela época, você não teve condição de aceitar, você precisou fazer uma boa terapia para aceitar que aquilo ali não foi porque você comprou sítio, não foi por isso, não foi por sua culpa, né? E também que foi uma questão que tinha a ver com teu pai, não com você. E com o Fábio, você conseguiu lidar com isso de outra maneira. Então, já é um outro nível. Sofreu, chorou, sentiu, disse, meu Deus, como pode, né? Faz parte. Mas, assim, como está sendo falado da aceitação, e é muito importante a gente entender isso no construto emocional da gente, esse nível de aceitação, que é o psíquico, que não tem nada a ver, que são duas palavras, aceitação e resignação. São duas palavras que elas mal interpretadas levam a isso tudo que você estava falando aí, que é você achar que você tem que seguir o caminho, meu Deus, é assim, Deus quis assim. Deus não quis assim. Né? Então, a gente precisa avaliar e fazer, estruturando esse nível de aceitação em tudo na nossa vida, nas coisas bobas e nas coisas mais aprofundadas. Então, em tudo que está sendo falado aqui hoje, né, a aceitação da morte, a aceitação das situações que a gente não pode mudar, e não uma aceitação, eu não posso mudar isso, não vou fazer nada. Até que ponto existe uma possibilidade de fazer algo, de me indignar com alguma coisa? Porque indignação é diferente de você ter uma emoção de ódio, por exemplo, de raiva. Né? Então, assim, é muito pano para manga, Rosângela. É verdade. A gente segue aqui falando emocionalmente. Hoje existe uma terapia que chama terapia de compromisso e aceitação, da área da psicologia cognitiva, que fala, ou seja, a ciência já vem falando de coisas que, de alguma maneira, a gente já estuda em algum campo do espiritismo há muito tempo. Né? Então, isso já vem sendo enraizado na ciência já há algum tempo, o movimento da psicologia positiva, enfim, tem muita coisa para mostrar para a gente coisas que a gente, lá no espiritismo, se a gente não aprendeu, foi porque a gente não conseguiu olhar para aquilo com os olhos de ver. Uhum. E muitas vezes a gente não faz isso mesmo, porque aí é a nossa, né, as coisas atávicas, a gente ainda muito, talvez ainda naquela fase de catolicismo ortodoxo, né, ou não, enfim, e que a gente acha que tem que dar chibatada nas costas mesmo. Então, o nível de aceitação é esse, eu costumo chamar de aceitação ativa. É quando você consegue, e você precisa discernir até onde eu posso ir, até onde eu preciso parar, em qualquer nível de aceitação. Né? Mas na tua história mostra bem como há uma evolução psíquica. É verdade. Né? Porque você muito pode até estar usando medicação e tudo, mas você não entrou, não emburacou. É verdade. É verdade. Para
terminar, né, terminar e terminar também o nosso estudo, porque eu gostaria da avaliação de cada um, ele continua dizendo aqui: aceitar é expandir a consciência e encontrar respostas, soluções, alívios. Aceitar é um dos elementos fundamentais da fé. Quando você se encontra em estado de aceitação, você está em estado de graça. Uma doce paz o envolve e você poderá tomar decisões mais claras e objetivas. Nossa, hoje para mim foi algo assim, o dia para mim começou bem diferente, né? Que eu fiz um estudo hoje de manhã, foi muito bom, né? Falei da alegria de viver, do livro de Joana de Ângeles. E de repente, quando eu olho, Márcia, foi muito, muito, muito bom ter você aqui. Eu acho que, nossa, valeu muito mesmo. E a gente vai, antes de encerrarmos, né, Ana Paula, as suas considerações, o que você acha, como é que foi, né? Por favor. Rosângela, não tem muito o que falar, não. Quer dizer, tem muito o que falar, né? Mas se for falar aqui agora, foi bom ter ouvido. É bom ouvir também, né? Ouvir o companheiro, ouvir os testemunhos, né? Perceber que muita coisa que acontece com você acontece também conosco, entendeu? A vida da gente é repleta acredito que se cada um fosse colocar aqui, repleta de situações que precisam ser aceitas, né? A aceitação é um processo que a gente vai, eu vejo pelo menos comigo, é uma construção, porque tem a ver com o entendimento da vida, entender a vida que foi te agraciada, né? Aquilo que é o propósito da tua caminhada, perceber que essa caminhada essa de agora é importantíssima, mas não é a única, né? Que a tua vida é algo muito mais amplo. Os desafios que acontecem, né? Precisam ser vistos, né? Percebidos e com confiança. Não, assim, acho que a maioria aqui, acho que não sei se eu sou a única que nunca fiz Joana de Ângeles. Apesar de nunca ter feito Joana na casa, nunca tive assim esse movimento de estar no grupo. Acho que eu não tive o poder. Eu tive uma história antes de chegar na casa, né? E acho que a maioria não sabe da história. Então, assim, eu já tive eu tive um trabalho antes de chegar na casa, eu tive um trabalho de terapia de vida passada antes da casa, numa época que poucos faziam, até com recomendação do Altivo. Então, assim, eu tenho uma história. Quando eu cheguei na casa, hoje eu digo assim, a minha terapeuta não foi a Joana, mas a Ivone. Então, assim, para mim, na minha história de vida, a Ivone tem um marco. Assim como a Joana, assim, eu leio Joana, tenho muita coisa, plenitude está aqui, fiz o trabalho com a Luzia Matias há um bom tempo, né? Aquelas etapas, e Joana realmente é formidável. Mas, assim, eu acho interessante ouvir isso, né? Assim, esse movimento de aceitação. Então, essa aceitação é algo que, para mim, é um trabalho diário. Ainda trabalho essa questão porque a minha caminhada como espírito nessa encarnação foi repleta de pontos, assim, onde eu tive que trabalhar a aceitação, pontos da minha vida que mudaram totalmente o destino do meu. Poderia ter destinos diferentes e muitas das situações não foram. Eu não pude ter o controle, não estavam sob o meu controle, muitas. E a minha vida foi tomando rumos, mas eu descobri que mesmo nos rumos que vão sendo tomados, que você não consegue modificar porque não depende só de você, a vida vai te proporcionando outros caminhos e que vão dar também outras oportunidades de aprendizado nas mesmas, muitas vezes se repetindo. Então, a vida vai dando oportunidades novas para você viver
aquilo que é possível, né? E confiar de que está tudo certo e você batalhar. Então, tudo que foi falado aqui foi muito bom, porque a gente vai vendo que vai se aproximando, vai trazendo essa coisa mais humana, né? Que todo mundo está no mesmo barco. A gente está num barco só, mas cada um só com uma posição, mas está todo mundo junto. Está todo mundo nesse processo de autoconhecimento, de aceitar as situações da vida, ter um olhar mais amplo. Tá certo. Foi muito bom, eu gostei muito. Acho que a gente vai ter muito ainda o que falar sobre isso. Lúcia. Rosângela, eu acabei de chegar à conclusão que o que faltava em mim hoje era aceitação. Eu cheguei a essa conclusão porque agora, nesse exato momento, eu estou me sentindo muito bem. E eu não tinha chorado. Eu vi a foto do papai hoje de manhã, lembrei da data, mas eu não tinha chorado. Eu não tinha... Mas eu não estava me sentindo muito bem. Teve um momento em que eu estava cozinhando, então eu falei para minha filha, nossa, estou meio tonta. E agora, com todo esse entendimento que você e a Márcia passaram, eu acho que, neste momento, eu caiu a ficha de que faltou em mim hoje a aceitação. E agora eu posso dizer que ela chegou, ela está aqui. E eu estou me sentindo super, super bem. Assim. Acho que foi excelente para mim eu conseguir falar com vocês também, que é uma coisa muito difícil para mim. Eu não sou uma pessoa muito de expor os meus sentimentos eu sou muito sentimental, eu sou muito amor, mas eu tenho muita dificuldade de mostrar as minhas dificuldades, de mostrar os meus desenganos, minhas preocupações. Eu tenho uma reservazinha aí. Eu precisava de um psicólogo assim que me arrancassem as coisas, e vocês hoje conseguiram. Falo vocês porque a Márcia deu uma contribuição maravilhosa também, mas geralmente os estudos têm me feito esse favor. E hoje eu sou só gratidão. No meu livrinho de gratidão aqui, no meu caderninho de gratidão aqui, vai ter o nome de vocês, tá bom? Obrigada. Estou fazendo... estou espalhando. Está fazendo a maior propaganda do caderninho de gratidão, né? Jacira. Olha, para mim, teve um parágrafo aqui que foi muito importante. Quando não aceitamos, né? Quando não temos aceitação, nos tornamos amargos, revoltados, frustrados, insatisfeitos. E isso, de uma certa forma, a gente acaba somatizando, né? Acaba ficando doente, acaba ficando infeliz, acaba sofrendo por causa da não aceitação. Né? Porque a aceitação é você procurar entender, como diz aqui no final, expandir a consciência e encontrar respostas e soluções para tudo que você está passando. Não é você ficar passiva, né? Não é passividade, mas é você procurar soluções. Porque você ficar revoltado com o que está acontecendo não vai resolver coisa nenhuma. Né? É isso que eu entendi aqui. Márcia Carolina. Oi. Faz a sua apreciação, por favor. Então, você falou de aceitação. Aí eu vou lá para o meu passado. Hoje, olhando para o meu passado, hoje eu me vejo como uma individualidade, um espírito. Hoje eu me sinto uma pessoa feliz. Eu mesma, comigo mesma, entendeu? Porque antes de eu conhecer o espiritismo, eu passei por muitas situações de rejeição, pressão psicológica, pensei em suicídio 2 vezes, quase cometi. Aí, quando eu conheci o espiritismo, que foi clareando minha mente, né? Fui começando a conhecer as coisas, entender, né? O meu leque foi abrindo. E
Muitos não sabem, mas sou viúva há mais de 25 anos do meu primeiro marido. E ele ficou muito doente também. A gente já estava separada, mas mesmo assim eu cuidei dele também até o último momento. Meus filhos precisaram de psicólogo, que eram pequenos. E foi uma luta muito grande. E eu já era espírita nessa época. Até o Bira foi ver o meu marido e falou assim, o problema dele é só físico, mas na matéria, né? Não era nada espiritual. E ele morreu de AIDS. Ele teve tuberculose, nós dormíamos todo mundo junto num quarto só. Ninguém pegou. Eu lembro que uma noite eu estava deitada, eu vi o teto se abrindo, entrando 4 espíritos. Eu acho que eles estavam ali para proteger a mim e meus filhos, porque ninguém pegou nem tuberculose, nem AIDS. Eu fiquei mais de 1 ano fazendo exame. Graças a Deus não deu nada. Aí fiz a minha parte e continuei meu caminho. Criei meus filhos sozinha, com muita dificuldade, costurando, porque não podia trabalhar fora, tive que parar minha faculdade, mas segui meu caminho. E eu só tenho gratidão na minha vida porque eu conheci o Espiritismo. Porque foi ali que eu me encontrei. Foi ali que eu me descobri, né? E eu sinto muita falta do centro, mas como a Ana Paula falou, o centro, a gente tem que trazer o centro para dentro da gente, para nossa casa. Então eu procuro fazer isso. E onde eu estive lá na casa da minha mãe, foi uma coisa assim muito interessante, porque a cadeira de roda dela estava assim, me deu uma vontade assim, eu sentei na cadeira dela e fiquei sentada. Eu senti como se eu estivesse no colo dela. Foi uma sensação tão boa, muito boa mesmo. Aí a Mônica, né, falou assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, nada, só quis sentar aqui. Então, hoje eu aceito a vida. Hoje eu aceito tudo que eu passei. Já me perdoei, já perdoei as outras pessoas. Hoje eu me encontro no mundo. Hoje eu sou alguém. E antes eu achava que eu não era merecedora de estar no mundo. E hoje tudo diferente, graças a Deus. Que bom, querida. É o que eu tenho para dizer para hoje. Obrigada. Um beijo. Alberto. Antes de iniciar algum comentário, eu quero agradecer muito a todos os participantes por esse compartilhar, por essa troca muito rica. Todos nós podemos dizer que vamos sair mais enriquecidos, porque são experiências de cada um que fazem a gente refletir sobre nós mesmos. Muito legal esse momento. Tenho a agradecer a todos os integrantes por esse momento. Muito obrigado a todas. Eu digo a todas porque não, só tem eu de homem, então a todas vocês. Então, dos temas que nós discutimos hoje, né, a gente vê que, por exemplo, a aceitação é um processo individual, gradativo de cada um. Cada um vai paulatinamente tomando consciência, né, das suas questões, é lento, é de cada um. Nós aqui, particularmente, estamos buscando acelerar esse processo através do estudo, por isso a necessidade, né, do estudo, da discussão, para que possamos nos colocar nessa posição de nos conhecermos. E esse processo é um processo gradativo, cada um tem o seu. Essa tomada de consciência gradativa, por exemplo, eu digo numa questão pessoal. Eu já fui muito exigente comigo mesmo. Depois eu percebi que isso não dá certo. É um desgaste,
Então, a aceitação hoje é muito, muito maior do que no passado. Eu hoje me aceito, me coloco como um indivíduo falível, estou em processo de aprendizado. Se eu erro hoje e acerto amanhã, esse é o processo. Nunca vou deixar de me reconhecer neste processo, de que posso errar, mas vou buscar o acerto, vou buscar corrigir, porque nós estamos nesse dia a dia do aprendizado. E a conquista é essa busca de você se aprimorar, de você se aperfeiçoar, buscar conhecer-se. Então, esse é o caminho. Então, por exemplo, a aceitação de algumas situações que acontecem. Eu era muito contrariado com algumas coisas, resistia a algumas coisas. E aí, a gente, por experiência própria, percebe que não é legal. É um processo de desgaste. Então, o próprio texto de Jason trouxe de que a gente tem que deixar as coisas fluírem, acontecerem. Agora, a aceitação na medida de que não surja a passividade. Aceitar de forma natural de que somos um ser em processo, falível. Então, isso tudo nos gera mais tranquilidade, nos deixa mais assim com conforto interior, no momento que você não briga consigo mesmo. Você aceita as coisas. Agora, não aceitar no sentido de deixar as coisas acontecerem sem um processo de correção. Não. As coisas acontecem, aceita-se, e vamos ver o rumo que damos para melhorar aquela situação. Então, esse é o processo. Então, que a gente continue nesse processo, cada um de nós aqui, com a sua maturidade, com o seu nível de consciência, tem o seu processo, tem o seu caminho. Uns estão num passo menor numa determinada coisa, mas, de repente, está num passo maior em outra coisa. Então, esse é um processo de autoajuda. Eu confesso para vocês que esse encontro de hoje nosso, eu exercitei muita compaixão, sabia? Eu me coloquei muito no lugar de todas vocês. De todas que se colocaram, eu me coloquei no lugar. Eu vendo que nós estamos num processo e que cada um está descobrindo o seu caminho. E eu me coloquei muito no lugar de cada um, cada sentimento colocado com muita sinceridade, com muita transparência, eu me coloquei no lugar de cada uma que colocou a sua posição, a sua forma de sentir. Eu dividi com vocês esse sentimento que vocês trouxeram para todos nós. Eu me coloquei no lugar de vocês. E a gente vê, né, que a gente está num processo que é compartilhar, é um ajudar o outro, né, e vamos seguir em frente. Por isso que eu só tenho que agradecer a todos vocês, entendeu? Obrigada, Marisa. Olha, Rua, o pessoal já falou tudo que tinha para falar, né? Sobrou muito pouco para dizer, né? O fato da não aceitação, o caminho é um só, a estrada é uma só, e é uma reta. Quando a gente entra no processo de não aceitação, a gente sai do caminho, a gente entra num ciclo vicioso, a gente entra num looping, e fica andando e voltando para o mesmo lugar, andando e voltando para o mesmo lugar. E quando a gente percebe que a estrada é para frente, que a gente tem que sair desse desvio, a gente vai ver que vai ter dias que vai ter pedra na estrada, vai ter dias que vai estar muito quente, vai ter dias que vai estar muito frio, mas vai ter dias que vai ter um outonozinho para amenizar, e vai ter dias que a estrada vai estar florida porque vai chegar na primavera. Então a gente tem que sempre caminhar para frente, né? Uns dias sentando na beira da estrada para descansar, mas nunca parando. Parar não. A gente tem sempre que continuar em frente. Né? E agradecendo a Deus por estar aqui. Tá certo. Maria Inês. Eu quero agradecer, gratidão ao nosso grupo de estudo, porque hoje foi um dia especial.
especial. Eu senti também uma vibração imensa, como o nosso amigo falou, né? Eu também me coloquei, né? E fiquei assim até emocionada de ver, né? Com tal integração, tal espontaneidade diante do nosso grupo, né? Que é um aprendizado, uma troca muito grande. É um caminhar, como a colega falou, essa estrada, né? Que nós temos que caminhar olhando sempre para frente, né? E gratidão, gratidão a todos que se colocaram, né? Cada um com seus desafios, num momento tão especial que foi o dia de hoje para todos nós. Gratidão a todos. Márcia, primeiro quero te agradecer por estar aqui, gostaria que você falasse, mas também gostaria que você fizesse a nossa prece de agradecimento, para a gente terminar, né? Você fizesse alguma colocação, ou não sei, fique à vontade. E a nossa prece. Eu que agradeço por estar aqui nesse grupo, né? Resolvi, já tinha um tempo que eu estava querendo entrar, mas não é sempre que eu vou conseguir domingo. Mas, assim, agradeço essa oportunidade. Foi um momento muito gostoso da gente falar sobre coisas que são tão importantes, né? E que é um movimento natural que a gente, como espíritos em processo, como a Ana falou, né? A gente precisa. Né? Então, a vida ela é esse processo de educação do espírito, da educação das nossas emoções, e a gente tem que ir seguindo, e com esse nível de aceitação que a gente está compreendendo melhor cada vez. Né? Então, que a gente consiga, mesmo com a nossa história, porque a nossa história de vida, de cada um de nós, né, é única e intransferível. Né? Então, cada um sabe onde aperta o seu sapato, onde dói mais, onde tem algo que precisa olhar com mais carinho. E todo mundo tem sua trajetória mais ou menos difícil, e olha, eu usando a palavra difícil, mas a trajetória é realmente trabalhosa, né? Ou seja, a gente precisa de muito esforço para conseguir ter um nível de aceitação e conseguir seguir no rumo da vida de uma forma saudável, de uma forma feliz. Então, que a gente possa, né, entender cada vez mais isso. E eu que agradeço, tá, Rosângela, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom ouvir cada um de vocês. Vamos, então, posso fazer a prece, então? Pode sim. Então, gente, vamos fechando os nossos olhos, entrando em contato com a nossa respiração, tranquila e saudável, organizando o nosso interior, dando a esperança pousar em nossos corações, deixando a paz interior se fazer presente nesse instante. Sentindo assim, cada um em seu lar, sentindo a vibração amorosa dessa espiritualidade que sempre nos acompanha quando nos sintonizamos com ela. E assim, sintonizados, sintonizadas, nós vamos sentindo esse amor maior que vem do nosso Mestre Jesus. Sentimos a presença do Mestre em nossos corações e mentes. E nos imaginamos nesse instante como se estivéssemos com Ele, num campo florido, sentindo a harmonia vibratória do Mestre a nos encher o coração de luz.
fazer com que as nossas mentes se adocem e se tornem amenas, para que possamos, a cada dia, mais o nível de aceitação que nos conduz à alegria de viver, à alegria de estar nessa caminhada. Que toda essa força que sentimos nesse instante possa se espalhar por essa humanidade terrena tão necessitada da tua luz. Que possamos, num único pensamento vibratório, sentirmos que a nossa força, as nossas vibrações podem seguir o rumo que tiverem que seguir para que seja atingido a todos aqueles que necessitam. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, na graça de Deus. Assim seja. Que assim seja.